Finalmente escrevo um diário de viagem. Estamos realizando a expedição que tanto queríamos. Eu e mais 3 amigos nos reunimos para ver a migração das borboletas monarcas. É um enorme enxame daqueles insetos, e Raquel até brincou dizendo que era a mais bonita orgia do mundo. Não levei a sério este comentário, já que ela é conhecida por comentários um tanto como vulgares. Preparamos nossa bagagem. Havia comida, um enorme cantil de água e, claro, nossas barracas. Tudo estava perfeito. Jorge monitorava sua bússola e a condição climática, enquanto Pablo fotografava tudo com a sua câmera do seu celular. E eu, Heloísa, cuidava dos ínfimos detalhes. Raquel só estava de passagem. Passamos pela região de Michoacán, na cidade de Ocampo. Sabíamos que era proibido ir atrás das borboletas, porque é uma reserva biológica e poderíamos ameaçar o delicado acasalamento de milhões de insetos e blá blá blá. Mas isso não nos impediu. Fomos a uma pequena tenda para comer algo apimentado. Quem nos atendeu foi uma senhora de idade. Iria ver o que tinha de opção, enquanto Raquel murmurava alto para Jorge quão especial era aquela aventura para ela naquela região, por causa das borboletas. E a mulher olhou-a um pouco constrangida. Tudo o que pude ouvir daquela mulher entender foi: não vá, tem bruxas. Após comprar um delicioso taco, fiquei pensando nesse negócio de bruxa. Deve ser mariposas, diz Pablo. Elas são apelidadas de bruxas. Deve ser isso, eu disse. Prosseguimos horas de caminhada. A região é uma mata fechada, onde tudo o que se vê é pinheiros. Continuamos a caminhada até o sol escurecer. Pablo e Raquel arrumaram as barracas, e eu fiquei desapontado por não ver nenhuma borboleta. Dia 2. Quando já amanheceu, Jorge acordou todos nós. A única que claramente reclamou era Raquel. A noite foi bastante gélida e meu cobertor não foi capaz de me aquecer. Comemos latas de leite condensado e torradas. Pablo até pediu para fazermos a fogueira, mas disse para usar o fogo que tínhamos para o almoço ou até quem sabe o jantar. Novamente, continuamos a procissão. Havia um pequeno riacho. Raquel sugeriu encher o cantil ainda mais. Acatamos a sugestão e fomos, enquanto Jorge ficou olhando em nossas coisas. Ao voltarmos meia hora depois, ele afirmou que a barraca dele estava infestada de casulos de borboleta, só que estavam abertos. Decidimos ver então as outras barracas, todas com os mesmos casulos abertos. Após uma rápida limpeza em nossos utensílios, guardamos as barracas em nossas bolsas. A única coisa que achei estranha foi o fato de que já terem casulos, época de acasalamento. Um casulo demoraria semanas para sair. Por fim, pensei que poderiam ser borboletas locais. Na hora do almoço, descobrimos que nossos suprimentos ficaram escassos. Apenas haviam 6 marmitas, uma maçã e mais um enlatado. Pablo fala que teremos de ser rápidos na expedição, pois não teremos condições de prolongar por muito tempo. Mais algumas horas, vimos 3 ou 4 monarcas. Pablo tirou uma foto delas, só que pouco depois, seu celular descarregou. Isso desapontou a todos nós. Dia 3. Apenas temos mais 2 marmitas e mesmo assim, não consegui saciar minha fome. Os outros também reclamaram que estão famintos. Então decidimos voltar imediatamente e tentar ano que vem, já que poderíamos até morrer. Era algo grave. Caminhamos sem entusiasmo. Sentimos uma enorme fadiga. Não tendo força, nossa caminhada apenas se prolongava. Nenhuma borboleta monarca. Nenhuma maldita borboleta monarca. Decidimos mais uma vez montar nossas barracas, mesmo sabendo que apenas estava escurecendo. Quando de repente, vimos um enxame de borboletas. Porém não eram monarcas, nem sequer borboletas na verdade. Eram mariposas. Era um pequeno e seleto grupo de mariposas que sobrevoavam por cima dos nossos pequenos acampamentos. Uma desceu, indo em direção à minha barraca e pousando em cima da ponta. Eca, é melhor você tirar esse bicho, Raquel falou, numa típica cara de nojo.
Concordo. Ela pode ser venenosa. George interferiu. Apenas dei uma risada. Calma, é só uma mariposa. Uma linda mariposa negra. Ditei, enquanto estendi meu dedo para ela. O pequeno inseto subiu com passos cuidadosos. Olha como ela é fofa. Só se for no inferno, Pablo falou. Nem respondi. A mariposa voou simplesmente. E depois disso, todos nós dormimos. Dia 4. A fome se alastrou ainda mais. Acordamos bem tarde pelo sol forte. Deveria ser meio-dia. O calor estava forte. Raquel estava muito tensa, sua pele suava e ela parecia tremer a cada balanço de sua cabeça. Depois, Jorge foi conferir o seu estado. Ela delirava de febre. Pablo rasgou um pedaço da manga de sua camisa e com um pouco de água do cantil, pôs na testa dela, enquanto o mesmo a levava para a sombra. Raquel não falava mais coisa com coisa. Falava de mariposas pousando na cabeça dela ou até deixava um pó em seus braços. Não tínhamos como ajudar naquilo. Jorge falou que com mais um dia de caminhada poderíamos sair de lá. Resolvi chamar o mesmo para ver se encontrávamos comida. Passamos boa parte do tempo e tudo que encontrávamos eram pinhas secas. Começamos a amassá-las. Mesmo com um gosto não muito bom, demos tudo o que restou para Raquel e ela deu alguns sinais positivos de melhora, como a febre diminuir, mas isso não a impediu de delirar. No fim, novamente, a mesma maçante noite. Dia 5. Deviam ser 5 horas da manhã quando acordei. O sol acabava de amanhecer e nós ficamos muito felizes por isso. Algumas horas se passaram. Ficamos pensando em deliciosas refeições que faríamos para recompensar essa fome. Pablo saiu na tentativa de procurar algum alimento. Jorge explicou que, devido a estarmos cuidando de Raquel, acabamos por atrasar nosso prazo. Pablo chega alegremente. Em mãos, carregava uma espécie de fruta. Ela tinha um formato de berinjela, só que menor. A tonalidade é um verde pálido. Ele deita na nossa frente. Onde achou isso? Perguntei. Achei em uma árvore. Devemos comer isso, estamos famintos. Ele falou com uma certa água na boca. Aquilo era realmente feio de se ver. Prefiro não comer, sério. Isso deve ser perigoso, Jorge fala. Você sabe o que diabos é isso, garoto? Eu não, mas prefiro comer e correr o risco do que morrer de fome. Retorqui. Não é mesmo, Raquel? Olhe para elas. Devem ser suculentas. Raquel não apenas olhou. Parecia devorá-las com aqueles delicados olhos verdes. Ela não aguentaria a sensação de fome. Mal havia se recuperado da febre. Disse que não comeria, pois queria deixar para mais tarde. Obviamente, os dois comeram. Aquilo era tão duro que eles simplesmente tiveram que engolir. Não se engasgaram. Era como engolir uma mão cheia de macarrão. De noite, o incômodo começou. Pablo começou a ter palpitações e sua pele ficava cada vez mais pálida. Raquel também apresentou sintomas iguais. Resolveram dormir mais cedo, como nós com sentimento. Ficamos um pouco temerosos a respeito, mas a certeza era que tinha a ver com as frutas. Dia 6. Está pior. Além da pele pálida, podia-se ver nervos, num tom azul ao violeta por cima. Os olhos estavam baixos e muito claros, como se tivesse anemia. Raquel não conseguia nem ficar de pé, estava tonta demais, e Pablo acabou vomitando. Entre suas unhas, crescia uma espécie de pelo branco, muito fino como um fiapo, assim também como um de seus canais lacrimais. Raquel novamente apresenta quadros de delírios. Ela tinha a sensação de algo remexer dentro de si, enquanto ouvia um som semelhante ao bater de asas. Tal som, Pablo ouvia também. Jorge e eu não sabíamos o que realmente fazer. Aquilo não estava em nosso controle, nem conhecíamos aquela fruta. Como poderíamos ajudar?
Odiaria ter que vê-los morrer ali. Eles começaram a reclamar de dor. George fez eles se deitarem. Eles começaram a reclamar de dor. George fez com que eles se deitassem. Enquanto tentava inutilmente se acalmarem, depois de algum tempo, eles dormiram, ou quem sabe desmaiaram. Ficamos algumas horas esperando melhoras, mesmo sabendo que isso era inútil. Novamente escureceu. Perdemos muito tempo e nem reparamos nos dois. Quando voltamos, seus corpos estavam envoltos por um emaranhado de fiaspos brancos e podia-se ver algo se mover na região da barriga. Não era seu corpo. Era algo dentro. O movimento parecia uma rotação estranha. George não fazia ideia de nada. Como um católico devoto, ele fez um sinal de cruz enquanto olhava perplexo aquilo. E de repente, ouço um som quebradiço. Meu coração se aperta. O som vinha dos dois. Vejo que a movimentação de sua barriga havia migrado para seu peito. O movimento ficou mais drástico. Dava até a impressão de que aquele emaranhado de fiapo se partia. Até que tudo que vejo são aqueles corpos saltarem de um lado para o outro, em movimentos convulsivos. Segurei a mão de George tentando me acalmar. Não havia nada a ser feito. E então aconteceu. O peito de ambos havia explodido em nossa frente. Carne, sangue e órgãos pulsaram em pura violência. Devido à rajada, ficaram banhados daquele líquido espesso. Acabei vomitando como reação, pois tinha enorme fobia de sangue. George me puxou e mostrou-me o que havia acontecido. De dentro daqueles imensos buracos, 2 enormes mariposas saíam com dificuldade dos cadáveres. Essas estavam cobertas de sangue e pareciam zangadas. Saíram daqueles dois e começaram a bater as asas, começando seu voo. Corri para pegar um ferro de apoio da sua barraca, enquanto meu único amigo vivo tentava afastá-las com algumas pedras que achava no caminho. Elas no final nos deixaram. Desesperada, corri em direção do rapaz e abracei-o fortemente, enquanto chorava de desespero e pavor. Ele me consolava baixinho, tentando me confortar, porém eu sabia que ele estava tão mal quanto eu. Deixamos o local. Não fomos capazes de carregar os corpos. Depois as mariposas partiram, pude ver com cuidado o que restou dos meus amigos. Internamente, não havia quase nada. Seus órgãos haviam sumido, enquanto tudo que via era o estômago e o esôfago. Vários ossos da caixa torácica haviam simplesmente sido destruídos. Foi quando me toquei. As frutas não eram frutas. Eram ovos. E os fiapos constituíam um enorme casulo. Ah, que horror! Eles foram devorados lentamente por aquelas malditas coisas. Estávamos perto da saída, mas um vulto estranho passou por cima de mim. Eu dei um grito assustado. George olhou e tudo que viu foi uma mariposa gigante. Ele se preparou para o possível embate, enquanto via a mariposa dando um mergulho rasante em cima de nós, e de repente tudo ficou escuro. Não consigo me lembrar de mais nada. Dia 7, provavelmente. Acordei. Meu corpo estava dolorido demais. Senti um cheiro estranho quando notei. Estava deitada por cima de um monte de borboletas monarcas mortas. Elas provavelmente morreram devido ao frio da noite. Meus braços estavam vermelhos e por cima deles encontrei alguns ovos postos e uma pequena lagarta se movimentar por cima de mim. Desesperada, arranquei aquilo de lá, enquanto me levantei com rapidez e repugnância daquelas borboletas. Gritei por George. Ele não me respondeu. Comecei a procurá-lo e tudo que ouvi foram zumbidos. Depois minha cabeça começou a doer. Me lembrei de uma frase. Eu ainda venho te buscar.
Ah, foi isso. Jorge me abandonou. E lá estava eu, sozinha, desidratada e prestes a enlouquecer com aqueles insetos. Sentei-me numa rocha. Eu sabia que as monarcas eram venenosas. Então as pegaria de uma a uma para engoli-las e depois morrer. Peguei com as 2 mãos um monte delas e fiquei esmagando-as, deixando aquela aparência dócil e amorosa em uma pasta de asas quebradas e toxinas. Abri a boca o quanto pude e fechei os olhos. Heloísa, não faça isso! Ouvi alguém gritar. Quando virei, notei Jorge correndo até mim. Ele acabou por me abraçar e me explicou que teve de me deixar para conseguir ajuda. Ele havia matado a mariposa gigante com um pedaço de cano da barraca, porém, acabei desmaiando. Perguntei se alguém tinha me levado para cima das monarcas e ele disse que ele mesmo foi o autor daquilo, apenas para me localizar com facilidade. Conseguimos sair de lá. Final. E assim terminou aquelas torturantes dias na reserva. Nunca consegui superar a morte de meus amigos. Isso foi um trauma terrível para mim. Quanto a Jorge e eu, acabamos por nos separar lentamente, até que nossa amizade desaparecesse num fiapo fraco e efêmero. Sonho com isso toda a noite. Infelizmente, a solidão é a mais algoz que me persegue. Posso sentir algo se apoderando de mim. Algo poderoso. Espero que escute isso com bastante atenção. Libertei-me dessa crisálida insuportável, abrindo asas até então encravadas em minha vida. E para isso, essa pequena lagarta deve alçar voo. Com um pequeno passo na minha varanda, sinto meu corpo preparado para uma nova metamorfose, pois este é o final da estrada. Assim morre uma garota, e uma nova mariposa surge em meio ao seu corpo esmagado pela cruel gravidade. Mesmo saindo daquelas profanas entranhas, a mariposa timidamente se liberta, para o horror dos espectadores de um suicídio sem muito sentido, que apavorados correm para se salvar. A mariposa não ergue seu voo para sua triste migração, esperando outra mariposa sair do corpo de outro triste sobrevivente.